Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos agora iniciando o Alemão Ilimitado. Esse podcast que nasceu com a ideia um pouco mais antiga minha, de bater papo com os amigos, realmente trocar umas ideias, conversar sobre tudo, sobre vários assuntos, aprender, conhecer e cada vez mais a gente ir entendendo as pessoas que vão passar por aqui. Hoje eu estou recebendo esse canhão, meu irmão, meu amigo Luizinho da Cerâmica. Parceiro, um prazer grande ter você aqui, pra gente bater esse papo. A gente que já ri o tempo todo, tá sempre junto, tá sempre rindo aí. Quem conhece sabe que é uma diversão enorme estar perto desse cara, porque é resenha pura. Cara, prazer ter você aqui. Obrigado por você ter podido compartilhar aqui, né? Tá com a gente aqui, a gente trocar essas ideias aí. Especialidade da casa é sorrir. Mas eu que agradeço a oportunidade, tenho o maior carinho por você, você é um cara do bem. E vou te falar que eu tô aqui com o maior prazer, com muita vontade de bater um papo bacana, que é a nossa praia, é bater papo, é fazer amizade, é falar da nossa história de vida. Tenho certeza que a galera vai curtir bastante o nosso bate-papo. É isso aí. Vamos começar então? Vamos embora, vamos com tudo. Você nasceu naquele bairro que não é um bairro, né? Ali é um celeiro de talentos, né? Cerâmica, onde eu vou, eu levo aquele nome, porque eu tenho muito carinho ali por aquele bairro. Por isso que é Luizinho da Cerâmica. Luizinho da Cerâmica. Nascido ali mesmo, né? Nascido ali. Como é que foi a infância lá, Luizinho? Cara, a infância de muita dificuldade, né? Não tem como, né? Meu pai, por sorte, meu pai ainda foi trabalhar no Cais do Porto, mas 3 filhos. Meu pai meio que deu uma afastada ali da minha mãe, a gente teve uma certa dificuldade, mas minha mãe é uma pessoa assim maravilhosa, guerreira. A gente foi tocando ali, com 13 anos já botei uma caixinha de picolé nas costas, fui pra luta, beira de campo, o Zimeca. Encarei, a vida foi tocando, e ajudante de obra. Pô, com 18 anos eu saí minha carteira como servente de obra. Só que Deus é tão bom que eu fui servente de obra e já tenho uma filha que é engenheira. Então, meu irmão, é Deus na nossa vida e a gente toca aí, vamos que vamos. Não tem muito que reclamar, não, só agradecer. Tudo serviu de ensinamento. Verdade. Mas como é que era vender o picolé lá na beira do campo lá? Eu quero imaginar você com a caixinha de picolé. Não, mas às vezes eu tinha certa vergonha. Com 13 anos, 14 anos, tu já tá meio que querendo paquerar uma menininha. Quando tu via, tu ficava meio acanhado, né? Virava meio de lado, mas vou te falar que era uma grana bacana. Às vezes, durante a semana, eu conseguia vender uma caixa na parte da manhã ou toda tarde. Cara, eu tinha o maior prazer em vender picolé e no açougue. A gente tinha uma certa dificuldade de comer uma carne e tal. Pô, chegava sem entender muito de carne, eu olhava uma peça assim, falava, meu irmão, pesa aquela peça de carne ali, eu vou levar pra casa. Não, era maneiro. Pô, cheguei a juntar dinheiro, pô. Com 13 anos, botava um dinheirinho pra minha mãe guardar e tal. E foi um período que só serviu pra falar, meu irmão, o que dignifica a gente é o trabalho mesmo e vambora. Você vendia picolé, então, pra ajudar em casa, né? Pra ajudar em casa. Tinha dificuldade mesmo. Meu pai, ele meio que abandonou a casa e não tava. Quantos anos você tinha quando ele abandonou? Rapaz, tinha 13 anos, foi quando a gente se virou ali. A gente meio que... Aí minha mãe foi trabalhar lá no antigo Novo Mundo, né? Que agora acabou. E a gente meio que olhava o Fábio. O Fábio, que hoje é esse talento aí da Fab Mix, mas a gente que olhava ele. Ela ia, trabalhava, dava pra ir a pé dali de casa pro depósito. A gente ficava olhando ele ali e tal, e foi seguindo ali. Levado. É talentoso, mas é levado. Mas aí, Luizinho, você vendia nos campos, geralmente os jogos eram mais finais de semana. E dia de semana você vendia, você falou que vendia também, mas vendia na rua? Não, no ponto do ônibus. O ponto do ônibus lá do Ponte Chique lá, ele era ali de frente, entrando ali de frente ao Instituto Rangel Pestana, onde a gente chama de camelódromo. Ali era uma rodoviária. Não, então tu vendia em Nova Iguaçu, então? Durante a semana, final de semana, ia pro campo. Ia pra Zimeca, ia lá pro Maluco. Quando tivesse um jogo, tinha um pessoal lá de perto que jogava futebol e eu acompanhava. Serrinha, aí esquece. Eu tenho uma história maneira naquele campo lá. Coco, maracujá, milho verde e limão, tá? Vem que tem. Manda o jargão. Coco, maracujá, milho verde e limão. Vem. Coco, maracujá, milho verde e limão. Que máquina de venda, né? Aí tem talento, pô. Mas aí 13, 14 anos e tal, você gostou? Por quê? Não, Era maneiro? E aí foi evoluindo pro quê? Não, aí pintou a oportunidade de trabalhar como ajudante assim, botava ajudante de obra, mas era ajudante o cara colocador de granito. Uhum. Com nossos vizinhos lá,
que era o Sérgio e o Nado. Um abraço aí pra essa rapaziada também do bem, tudo trabalhador. Aí fui trabalhar com eles, de ajudante. Aí o couro comeu. Trabalhava sábado, domingo. Com 18 anos eu comprei minha primeira motinha, mas ralava, tá? Fazia serão e trabalhava sábado e domingo. Aí depois... Na obra? Na obra. E a obra era onde? Nova Iguaçu? Não, obra Rio, Lagoa, Ipanema, Niterói. Só obra, porque o granito, hoje tem muito porcelanato, mas na época o granito era moda, mas era muito caro, né? Então só apartamento top. Aí ficava ali, final de semana pegava uns biscaites lá e onde fosse, eu dobrava meu salário fazendo serviço no final de semana. Ah, mas também com obra, não? Com obra, na obra, As pessoas te viam trabalhando lá e te chamavam. Isso, porque você está no prédio, aí tem uma pessoa, poxa, a fulana do apartamento tal, queria que você desse uma olhadinha lá. Aí a gente faz, troca uma pia e tal. Aí já era meio que um particular. Entendi. Aí isso é uma graninha extra, aí fui tocando. Como é que fazia? Acho que a dificuldade antigamente era de sair de Nova Iguaçu para ir pro Rio, lá trabalhar. Rapaz, quanto tempo você levava? Meu irmão, eu ia pra fila, do 4 horas da manhã no Pontique. Pra sair no ônibus de 5, pra não ir em pé. Pra Entendi. ficar na fila. Porra, e às vezes, antigamente, a condução, às vezes muito precária, às vezes acontecia de você sentar no ônibus, quando chegar no centro da cidade, o ônibus quebrar. Perdia tudo. Todo aquele esforço, você vê de acordar cedo, fica perdido. Que aí você ia ter que encarar um outro, aí já cheio. Já na dificuldade. Fui muito pra Morro Agudo a pé, pra pegar trem. E andava... A gente tinha que fazer alguma coisa, né? Assim, você com 13 anos vendia picolé, ia pro centro de Nova Iguaçu e tal. Hoje a gente tem uma preocupação maior com os filhos e tudo. Mas antigamente a gente foi obrigado a começar mais cedo na vida. E tal. Tomou muito susto, assim, na rua, assim, de os outros querer te assaltar, ou querer brigar, ou querer tomar as coisas. Não, já aconteceu. Já fui com essa idade, aí, por volta de 15 anos, já no mercado, uma vez levaram minha carteira. Mas só que eles pegaram minha carteira e deram a volta e colocaram assim dentro das mercadorias. Mas levaram assim na mão grande? Pegaram no bolso assim e levaram. Aí eu olhei assim, eles deram a volta, mas eles dispensaram a carteira. Aí eu falei, aí fui lá, olhei, peguei minha carteira de volta, mas já aconteceu. Sem dinheiro ou com dinheiro? Pouco dinheiro, né? Dinheiro pouco você tinha muito, né? Mas muita coisa, mas tinha muito, sobrava dinheiro pouco. Porra. E uma vez eu levei um susto grande, num domingo, saindo para trabalhar, umas 5 horas da manhã. Porra, subi no morrinho ali, no Pontique. Parou um carro do meu lado, vou te falar, na época, um Fusca. Parou do meu lado assim, só escutei falar, esse? Não, esse não. Meu irmão, os caras foram embora. E cadê perna para seguir em frente? E o medo? Coração na boca. O ponto do ônibus foi parar lá no centro de Nova Iguaçu, que eu não chegava. E se viesse o Fusca de novo de frente? Não, esquece. Eu escalava o muro mais alto que tivesse. O Morro Agudo, eu escalava ele mesmo. Eu falei, caramba. E o ponto do ônibus não chegava. Se eu ver até um outro farol de outro carro, acho que eu disparava, não aguentava, não. Porque você vê às vezes pode ter... Pensei aqui agora. Às vezes pode ter sido alguém até sacaneando, né? Tipo assim, parar do teu lado e falar assim, é esse? Não é esse não, vambora. E os caras dentro do Fusca rindo pra caramba. Até hoje eu penso nisso. Se o cara fizer uma brincadeira dessa, meu irmão, não se brinca assim. Tem cara que falei, hoje em dia você não pode esse tipo de brincadeira. Você mata o cara, meu irmão. O cara sai igual um louco. Então você fala assim, vamos fingir que vamos roubar o cara na moto. O cara dispara, o cara morre num acidente, numa briga. Porque não dá pra brincar assim, não. Hoje não tá fácil, não. Hoje é bem mais difícil, né? Mas assim, de certa forma, eu sempre penso que a gente viveu, né? A gente foi obrigado a começar muito cedo. E talvez por a gente ter sido precoce, a gente ficou mais esperto. Isso, hein? Né? Fizemos essa faculdade da vida aí. Que não tinha como. Não tinha como. Ali foi forjado. Depois do ajudante de pedreiro, foi fazer o quê? Aí Paraguai. Ali foi... Quantos anos começou em Paraguai? 19, 20 anos. 20 anos. Meu irmão, já tem 35 anos que eu vou para aquela terrinha lá. Ali começou, fiz uma viagem para conhecer, até que um vizinho lá, o seu Hélio, deve conhecer lá. Sim. O Flávio Eduardo. Sim, claro. Aí, ali foi embora. Aí Paraguai, pegou na veia. Essa pegou na veia, começou. Vai lá, aí botei ponto de camelô em Nova Iguaçu. Aí pegava a mercadoria e vendia. Onde era o camelódromo nessa época? Não, a gente trabalhava muito calçadão. E eu mesmo ficava ali perto do Ponto Frio. Só que assim, governos mudam, aí muda tudo, levanta, você puxa para lá, vai para cá, recua no beco. Aí passei um período grande da minha vida como camelô ali. Camelô foi um período grande. Paraguai foi... Então, mas me explica. Você ia para o Paraguai, comprava mercadoria, certo?
comprou mercadoria, você colocava a mercadoria direto no camelô, mas quem ficava no camelô? Não, aí tinha meu irmão, ficava. Alguém ficava lá tomando conta? Alguém ficava nesse período que eu viajava. Aí eu tive sociedade com primo, com amigo, a gente... Aí assim, oscilava. Quando você não tinha barraca, você fornecia. Aí pegava e fornecia. E acontecia também... Você trazia e começou a fornecer pra galera. Isso, aí entregava. Já não ficava com a barraca, mas passei um período numa barraquinha lá. Período bacana também. Porque você ter contato com as pessoas, você entender... A arte da venda é um negócio muito bacana. Maneiro mesmo. Não, esquece, pô. Pô, o cara... Um período eu trabalhei, eu e meu primo trabalhamos para um cara lá que tinha uma banca de relógio. Porra, mó barato. A gente vendendo, batendo papo e tal. Não, isso aí já foi. Agora vamos pensar na tua esposa. Não, você tem que levar. Pessoal, você não entra em casa. Como é que você... Porra, mó barato. O cara não conseguia sair dali sem levar 2 relógios. Não conseguia, tava fisgado. Falei, meu irmão, e quanto mais o cara se mexia, igual anzol, quanto mais se mexe, vai ficando mais preso. Eles estão pensando que vão pegar essa moleza ou pegaram o Luizinho pela frente. Não, maneiro. Época boa, época bacana também. Mas aí são 35 anos aí de Paraguai. Mas depois que você começou ali no camelô, o que mais te levou para outros lugares, assim? Por que você não continuou lá? Não, porque assim, oscila muito, né? E governos, assim, são governos. Tem governo que chega, cara, parou. Você fala prefeitura. Isso, muda o governo, tem profissional. Não quero, aqui essa área já não se trabalha mais. Então oscilava muito, né? Uma época era boa, outra época era ruim. E com essa abertura de mercado, né? A mercadoria chegando da China num preço mais acessível, então lá já não ficou uma coisa muito viável. Ela foi caindo. E aí a pessoa fala, tem muita coisa, fala, não, melhor comprar aqui você compra no cartão, compra parcelado. Então meio que perdeu. Você pegou uma época da inflação, aquela loucura. 1990 ali, você foi quando você começou a ir pro Paraguai e tal. Como é que funcionava? Porque assim, a viagem para o Paraguai, você ia de ônibus, devia demorar o quê? 20 horas? Onde dá? 18 a 20. 20 horas. Você saiu um dia, o dinheiro tá valendo X. Você chegou outro dia no Paraguai, o dinheiro já tá valendo Y. É uma loucura, né? Como é que você fazia? Tomara que o país nunca mais volte a um estágio daquele. Você, como conviver com aquilo? Você vender com o carro, o cara fala, vou te pagar com 10 dias. Você fala, não posso. Com 10 dias já desvalorizou. Perdi o dinheiro. Perdi. Não, loucura mesmo. Uma parte... Foi um momento ruim do país e pro comércio em geral. Eu imagino que você levava dinheiro. Isso, mas assim, a gente não tinha como dolarizar aqui. Mas lá sempre dólar. Então, se você entregar, você tinha que fazer um cálculozinho assim à frente, quanto é que está subindo e tentar vender. Com tantos dias você vai me pagar, vai pagar tanto. Porque senão daqui a pouco tem situações, se demorasse muito a vender, você estava empatando. Quando você já estava indo para o caminho de perder. Uma mercadoria que encalha. Complicado mesmo, um momento assim difícil. Nessas viagens suas, assim, o que assim, aconteceu? Situações que aconteceram, porque eu imagino que foram muitas viagens. Assim, as situações assim que aconteceram engraçadas, ou assim, nesse período. Eu vou te contar uma, assim, são várias, né? Várias histórias assim, de Paraguai. Eu, como sempre fui um cara muito brincalhão, eu não sei se isso é bom ou ruim. Bom, com certeza é bom. Tem hora que você perde um pouco da credibilidade. A pessoa fala, porra, olha o episódio. Umas 3 e pouca da manhã, né? Tô eu lá, pá. Daqui a pouco uma curva no Paraná, o ônibus, pneu fura, e foi embora. Pá. Mas parou assim, 1 quilômetro de distância. Aí abri a janela, tô olhando lá o motorista, desceu, o guia desceu. Aí só escutei o motorista falar, rapaz, tá pegando fogo. Pega o extintor lá. O motorista falando? O motorista falou pro guia, eu tô olhando. Aí, Maico. Não, vou rir, mas... Rapaz... É mole rir agora, né? Aí, o motorista foi lá, pegou o extintor, veio. O motorista embaixo do ônibus lá e... Eu tô olhando, né? Daqui a pouco o motorista falou assim, não vai dar para pagar, não. Falei, não. Deixa eu me preparar. A gente antigamente andava muito com a pochetezinha, né? Aí eu falei, rapaziada, deixa eu dar um comunicado aqui, onde está pegando fogo. Para não ter atropelo, vamos descer a gente calmamente para evitar problema. O pessoal olhava, Luiz, uma hora dessa, pô, deixa eu dormir. Falei, o aviso tá dado, vou aguardar lá embaixo. Mas... Sei que eu desci, aí tinha um amigo meu desceu também. Daqui a pouco a porradaria, todo mundo querendo descer junto. E o ônibus deixando, pegando. Só deu tempo de abrir o bagageiro, porque o step ficava ali. O pessoal levava umas bolsas de mercadoria para trocar. Meu irmão, em poucos minutos, daqui a pouco só vi os vidros do ônibus assim, buf,
Bufo. Mas não, graças a Deus... Ninguém se machucou. Ninguém se feriu, a gente conseguiu se afastar, mas é uma coisa que... Aí tu falou assim, eu avisei. Não, o pessoal fala, logo quem para comunicar sobre o incêndio? Tinha que ser o Luiz. Não tinha uma outra pessoa. Nem pra ser alguém mais sério, vai te acreditar. Como é que vai acreditar, meu irmão? Falei, irmão, olha, não foi por falta de aviso, não ia descer sem avisar. Meu irmão, mas o pessoal até muito ficou, era lembrado. Pô, e o incêndio do ônibus? O Luiz foi avisar, o pessoal olhava assim, Luiz, espera aí, uma hora dessa. Mas como é que espera? Aí vem outro ônibus? Aí, não, apareceu assim, tipo, um pessoal de solidário, pessoal que ia passando, aí não tinha como botar todo mundo. Leva 2, leva 3, levou todo mundo, aí a empresa mandou outro ônibus para lá. Quando a gente voltou, o ônibus estava lá num posto de gasolina, mas não sobrou nada. Nada, pegou tudo. Pô, esse prejuízo, né? Bom, ainda bem que ninguém se machucou. Não, mas já teve uma vez teve um acidente grave, rapaz. A gente parou para jantar, uma outra excursão até de um conhecido. Chovendo, eles saíram na nossa frente, assim, a gente com 10 minutos saindo. Chegou lá onde virou, machucou, assim, teve óbito, a gente ficou internado. Aí a gente... No Paraná já? Já, Paraná, isso. Tinha passado a divisa. Logo depois da divisa, isso. Aí a gente até levou algumas pessoas, já acomodou e todo mundo foi acomodando. Mas foi um período... tem que ser solidário, né? Chega nesses momentos assim, não tem o que fazer. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, que a gente que vive rodando aí. E era o pessoal que se conhecia, talvez, né? O cara às vezes vai numa excursão contigo, na outra semana vai com outra galera. E os guias se conheciam, eles trocavam, batiam um papo. Como é que conseguia acomodar tanta mercadoria dentro daqueles ônibus assim? Tinha que ser artista. Eu tenho um primo, rapaz, que talento para arrumar mercadoria, sabe? Vira a bolsa. Tu olha assim e fala, não dá. Meu primo fala assim, não dá, pô. Encaixava. Uma mercadoria, Que talento para encaixar. Não, e ele inteligentíssimo, ele para tudo. Mas, rapaz, tu olha, porque ele mexia com, não sei se é isso, ele mexia com relógio, consertava relógio, parece que, não, mas ele conseguia moldar ali quando vê a mercadoria encaixava. E o guia se amarrava. Pô, chamava ele, Luiz Alberto, o nome dele, mas chamava de Cazuza. Aí fala, chama o Cazuza lá para ajudar na arrumação. Aí vinha ele, lerdão, pá. Aí mas é mesmo, porque não é fácil não, tá difícil. E para depois soltarem, tipo assim, o que é mercadoria de um, o que é mercadoria de outro? Todo mundo tinha que etiquetar, tudo etiquetado, toda a bolsa com nome para ir pegando, porque senão complica mesmo. Porque não tem como... Como é que vai saber? Hoje eu acredito que já dei um pouco de confusão com aquelas etiquetas impressas e tal, mas na época de vocês... Então... Não, aí ou você tentava uma bolsa diferente, uma cor diferente, para falar, não, aquela ali é minha. Porque é igual você falou, né? Mala, tudo igual, tu fica ali na esteira, daqui a pouco tu pensa que é a sua e não é, porque tem que ir lá na etiqueta e tal. Mas já teve tentativa de assalto? Assim? Já. Tinha um período que estavam assaltando muito. O que para se evitar, tentava fazer comboio. Parava 10 ônibus, qual é a região essa? Parava 10 ônibus antes aí em comboio para evitar. A gente já sofreu uma tentativa de assalto também ali no posto. Aonde? Aqui? No posto relógio, antigamente. Os caras ficaram rondando, aí ligou, foi uma viatura lá. Mas sabia que levava muito dinheiro, não, né? Isso. Não, mas era, você pegar aí cada passageiro, na época, você botar hoje $1.000, um exemplo. Você pegar 45 mil dólares. Então, isso 45 mil reais. 58 mil reais. 5,80. $1.000... Não, mas 45 passageiros, 45 mil dólares. Sim, entendi. Isso, aí você multiplica. Uhum. Aí, porra, e sem resistência, assim, trazendo um daquele, não tinha ninguém armado e tal. Muito melhor do que, né? Mas aí, até hoje, vira e mexe dizem que acontece indo lá pro Paraná. Porque tem muita excursão aqui do Rio para lá? Eu acho que muito pouca, porque a Receita ela criou uma lei que se o ônibus fosse pego, acho que muita mercado começou a prender o ônibus. Então meio que parou. Vai mais para São Paulo? Mas eu tenho uma conhecida que ela vem. Paraná, São Paulo, Rio. Ela falou, Luiz, eu não paro. E ela já deve ter uma idade, deve ter passado os 60, eu conheço ela há 30 viajando. Isso aqui é uma cachaça, não tem como largar. É verdade. Não, mas é maneira. Você ia sempre para Foz do Iguaçu, né? Foz. Ficava em Foz, atravessava, tal. E aí, depois dessa aventura toda do Paraguai, o que você mais desbravou aí? Aí fui pra política, né? Aí entrei... Quantos anos você começou a trabalhar assim, a atuar na política? Não, rapaz, eu saí candidato 2004, mas eu ajudei um candidato lá do bairro em 2000. Mas de onde que surgiu a tua ideia de política, assim? O que te levou... Mas você sabe que assim, eu sempre gostei mesmo, assim de debate. Sempre fiquei meio... sem nenhuma matriz ideológica definida.
Eu gostava do debate, do bom debate, falar, porra, fulano e tal. Aí ficava olhando o debate, as coisas, achava maneiro. Sempre tive essa coisa assim, cara, que maneiro o cara falando. Porra, o cara inteligente, o cara, porra, pegou a prefeitura assim, fez isso e tal. Então aquilo eu fui, aí me aproximei do conhecido nosso lá que foi candidato. Aí na outra ele falou, não, vem você. E acaba sendo um grupo, né? O pessoal vem você, aí 2004, 2008 e 2012... Aí eu consegui me eleger vereador. Você já era casado nessa época? Eu, em 2004, era. E aí, isso. A esposa aceitava você atuar na política? Gostava, não? Não, eu também não era de opinar, não. Eu também não sofresse talvez uma resistência grande. É ruim, né? Você ir para um projeto de vida e você ter uma resistência é meio complicado. Mas você que fala... dava aquele apoio, não, mas também não brecava, não, entendi. A Cerâmica sempre foi um bairro que por vezes, assim, ficou sem representante. Passou um período, a gente sempre questionava isso. Foi anos e anos, aí tinha o Oswaldo Antero, que se falava lá que tentava e Josué de Brito. Que é mais do ponto chique. Que até teve sucesso, conseguiu ser vereador, mas a Cerâmica tinha essa cobrança, né? Aí essa cobrança... Depois desse período longo, assim, acho que você foi o primeiro vereador, assim, depois desse período de vacância ali... Não. Teve um antes? Foi o Marquinho? Não, foi o Birro. O Birro que ganhou em 2004. Ah, sim. Você ganhou em 2012? Ganhei em 2012. Ah, sim. Birro ganhou em 2004, Marquinho em 2008 e eu ganhei em 2012. Ah, sim, legal. E agora a gente está lá sendo... contemplado com o nosso Juan Santa Cruz, aquele talento da política. Tá fazendo um bom trabalho lá, né, Luiz? Não, excelente. Canhão, garoto. Garoto é um canhão. Ele tem futuro. É verdade. E é um garoto leve, garoto bom, coração bom, né, cara? Você vê que ele é de verdade, consegue atender, assim, a demanda. Isso. A gente sabe que é muito difícil o trabalho de um vereador. Não, as pessoas têm ideia que... Eu mesmo me frustrei, assim. Não que assim, você consegui algumas coisas. Eu fui no meu período que eu fui vereador, a primeira clínica da família foi no meu período. Verdade. Na Rua Nova. A companhia de polícia foi eu que iniciei aquilo ali, junto com o prefeito Nelson Bornier, que eu tinha feito um pedido ele para um DPO, e ele falou, não, vê se você consegue um terreno lá. Quando eu apresentei, ele falou, não, Luiz, aqui dá uma companhia, hoje a companhia está lá. E muitas pessoas, né, às vezes, nem entendem o papel que a companhia cumpre. Que não é que vai acabar com a violência. Se fosse assim, não tinha violência na Maré, porque tem um batalhão lá. Não é isso, mas a sensação de segurança que criou ali no comércio da Cerâmica. Conheço gente que vai comer pizza ali e vem de longe. Por quê? Porque a sensação sente mais seguro. É só a sensação. Você pegar aqui uma loteria, acho que o pai do Marcelo teve loteria em função da quantidade de assaltos. Isso. Hoje ela está, não que não tenha sido assaltada, acho que já até foi, mas numa quantidade muito menor. Se a outra loteria era assaltada 5 vezes no ano, essa talvez tenha sido uma. Então, isso é um ganho. É o que eu falo, às vezes é muito melhor você falar, onde é que você mora, em qual bairro você mora? Eu moro na Cerâmica, perto da companhia. Pô, isso promove o teu bairro, ter uma companhia. Tanto é que ali não tem tráfico, não tem milícia, isso, não tem nada disso. Ali é tranquilo ainda. Assim. Pô, então, eu acho que foi um ganho grande. Mas aí a pessoa diz assim, não, fui assaltada aqui. Não é isso, você é assaltado em qualquer lugar. A polícia não tem em todas as esquinas. Mas a sensação para o comércio crescer é muito bom, até para valorizar o teu bairro. Você tem uma casa, você quer vender? Não, minha casa ele perde a companhia. Fala, porra, legal, né? Muito melhor. Muito melhor, pô. Com certeza. E agora, você olhando para esse cenário todo, assim, do teu passado, do que você contribuiu, eu me lembro bem que você teve uma época que a gente conversava, você falou, pô, Michael, eu estou negociando um espaço aqui, um terreno, uma área, porque eu indiquei um colégio. E eu sempre admirei que você tinha boas ideias. Você falava daquela área que era do lado do mercado da cerâmica. Isso. Você sempre falou assim, pô, isso aqui é um espaço da igreja que não está utilizando, mas a gente pensa em levar uma praça. Construir uma praça, uma área de utilidade pública. Aí depois você falou de um terreno que você queria construir um projeto de escola, você levou para o prefeito da época. E o prefeito chegou a visitar. É porque o prefeito também não teve sucesso na reeleição dele, mas levei. Não, indicação, fiz várias. Aquele terreno. Cheguei a levar ele lá na cerâmica. Ele falou, Luiz, esse terreno aqui já é da igreja, a gente não vai comprar briga com a igreja. Eu falei, não, normal. Isso aqui só se fosse um acordo. Normalmente eles não vendem. Mas tenta ver uma outra área. Ou então tentar um contato ali. Eu cheguei a levar ele na Rua Gama, ele olhou a área. Se ele tivesse sucesso na reeleição, talvez ele tivesse dado sequência. Ele falou que a cerâmica tem a necessidade de mais uma escola,
E tentar fazer junto com uma creche que ainda não tem na cerâmica, entendeu? Sim. E quais foram as maiores dificuldades que você conseguiu encontrar assim, na tua atuação política ali no bairro? No bairro não, porque o vereador ele é um representante do legislativo do município. Né? Então qual é a tua maior dificuldade na tua atuação? Então, assim, o vereador, se ele for cumprir aquele papel, né, que está lá de fiscalizar e criar leis, muitas vezes as pessoas não entendem, que é normal. As pessoas cobram do vereador, é a lâmpada apagada, é o buraco, que é legítimo mesmo. Porque o primeiro contato do eleitor é com o vereador, não é com o prefeito, não é com o deputado. Por isso que dizem que a tarefa mais difícil da política é ser vereador. Porque dificilmente você sai de casa e você encontra um deputado, né? Que é uma vida muito mais corrida, o prefeito. Mas o vereador normalmente está ali no bairro, então ele meio que absorve tudo. Por mais que você faça, então ele está sempre ali buscando mais, porque toda hora é uma demanda. E muitas das vezes o desempenho do vereador depende muito também como está a situação da prefeitura, como está a situação das finanças. Se você pegar um prefeito que vai muito mal, dificilmente o vereador vai muito bem. Uhum. Porque depende do executivo para levar seus pleitos para lá. A prefeitura precisa estar agindo para que o vereador possa legislar bem. Porque como é que chega a creche? É função do executivo, mas o vereador está lá fazendo a indicação. Porque como que o prefeito escolhe qual local que tem a necessidade? Daí. Quem é que leva? Quem é que está lá na ponta no dia a dia? É o vereador que acorda, que vai lá na padaria, a pessoa, poxa, não falta uma creche. Poxa, eu não consegui matricular meu filho na escola. O prefeito não consegue ouvir isso tudo, ele não vai ouvir. Então, o vereador que tem lá, claro que é muito mais fácil um vereador falar com o prefeito do que toda uma população, então ele é aquele porta-voz ali. E o prefeito vai ali e fala, estou precisando de você, vereador. Está precisando de mim, prefeito? Eu estou aí para ajudar, mas eu tenho minhas contrapartidas aqui. E aí depende muitas vezes das condições financeiras. Como é que está o caixa da prefeitura, como é que ela está estruturada financeiramente, porque o prefeito quer atender também a toda a cidade, a todos os vereadores. Então depende muito disso, né, da prefeitura estar organizada financeiramente para ela ir, né, de alguma forma, contemplando os vereadores. Tá. E o que você, assim, do teu período de vereador, na época que você foi vereador, o que te dá mais orgulho? Não, o que me dá mais orgulho é a companhia de polícia. O olho brilha aí, né? Não, brilha, porque parecia um sonho distante. Quando eu falei com o prefeito, ele falou, vê o terreno lá. Eu imaginei, até falei, vou ver lá, mas daqui a pouco vê. Ele fez uma visita, chegou lá, olhou, falou, se tiver documento eu compro, porque sabe a prefeitura como é que é, né? Acho que tem que ter tudo legalizado e tal. Daqui a pouco resolveu, tal dia começa a obra, começou a obra, daqui a pouco inauguração. Verdade. Maneiro, é bacana. E a gente conversava muito tempo atrás, né? A gente já se conhece há alguns anos, e aí você falava para mim assim, aquela área do centro ali, do lado da Igreja Universal, ali pega uma praça. Não, aquilo ali eu só diz sonhar, porque eu vou te falar, porque se você olhar a cerâmica hoje, você já quase não tem mais área. E ali, a área que estava ali, um balão, né? Pois você conseguir transformar aquilo ali, então foi... Pouca gente sabe que você tem grande influência naquilo ali. Eu por ser seu amigo, eu sei. Não, eu assim, claro que tem um vereador que fez a indicação, normal, meu amigo, meu irmão, mas tem minhas digitaizinhas ali. Não pode dizer que não, porque a gente assim, o vereador fez a indicação, mas com certeza houve algum assunto. Você falou, aqui eu acho que aqui ficava legal. Isso e tal. E começou tudo lá pela Codene lá e tal, e aconteceu e tá lá bacana. E dá, porque eu tenho uma amiga que mora ali naquela rua, ela falava, Luiz, tinha que acabar com esse valão, não aguento mais. Às vezes vem alguém me visitar quando eu dormo na rua. Aí hoje ela fala, mas que beleza, tão lindinha ficou, mas ficou mesmo, maneiro. Eu sou apaixonado pela política, é por isso. Política de mudar a vida das pessoas. E a política tem esse poder mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero saber de política. Meu irmão, como é que não quer saber? Minimamente você tem que tentar se interessar, mas, irmão, sai disso, porque às vezes o cara tem uma condição razoável, aí tem um plano de saúde, o filho está numa escola particular, mas e a segurança pública? Aquilo que você não faz, aquilo que você não age, vai acabar te afetando de uma forma ou outra, né? Você pode dizer, eu não dependo do hospital público. Mas pode ser que um parente seu dependa. Pode ser que um vizinho seu, uma pessoa que você goste, venha depender. Então, você cuidar daquilo ali, ajudar, sei lá, da manutenção da rua, não deixar aquele entulho na tua porta da tua casa, né? Sempre observar, sempre tentar ajudar o teu bairro onde você mora, nunca vai ser ruim isso.
né? Porque às vezes não vai te ajudar diretamente, mas indiretamente é uma somatória enorme. Eu certamente não serei mais candidato, não tenho essa pretensão. Mas eu estou sempre buscando, de alguma forma... O que te afastou, assim, de você não querer mais ser candidato? Eu acho que eu cumpri um papel bacana e eu meio que peguei um período, assim, que eu não... A Câmara que eu vivi foi uma Câmara que me... Sabe, eu imaginei uma coisa, sabe? Eu vi certas situações... Você ficou um pouco decepcionado? Muito. Fiquei muito decepcionado com o ambiente no meu período. Sabe que você pegar um vereador, às vezes ir para a tribuna, atacar o outro, porque o presidente falou que ia proporcionar um curso para ele. Falou, pô, mesmo, que isso? Achava aquilo mas muito ruim, sabe? Falei, pô, pode falar. Uma vez até o ex-prefeito aqui falou, pô, você é vereador de Nova Iguaçu? Cara, Nova Iguaçu tem uma importância nacional. Você vai em qualquer lugar, você vai em Roraima, onde você for, você sou de Nova Iguaçu, fala, pô, conheço. Pô, Nova Iguaçu cumpre um papel, é mãe da Baixada. Pô, eu me sinto orgulhoso por ter sido vereador numa cidade como é. Pô, então tem que valorizar aquilo. Assim, eu levei muito a sério o meu mandato, levei muito a sério, sabe? Com muita disciplina, sempre fiquei muito atento, sempre tentei buscar, estar ali atento, conversar com o prefeito, mesmo que ele não ia me atender em tudo. Eu fiz várias indicações. Ninguém consegue atender todo mundo em tudo, né, cara? As pessoas têm essa ideia de que você virou político, você vai conseguir resolver todos os problemas. Irmão, sai disso, senão você nem dorme, né? Cara, mas é um negócio maravilhoso. Você tá ali, você falar da tua cidade, você viajar e falar, pô, e conviver com o prefeito, você entender até um pouco da máquina, você ter uma visão. Ah, não faz porque não quer. Não é porque não quer, o cobertor é curto, né? Só que você tem que priorizar, mas... Quem foram os prefeitos que você conviveu, Luiz, assim? Não, o meu período foi com o Nelson Bornier, né? Foi o que eu tive uma relação muito bacana, sabe? Muito carinho comigo, com muito respeito. Como é que era o Nelson, assim, gestor? Não, assim, tinha uma cabeça... Chegava lá, a mesa dele, um mundo de papel, falava com ele, falava assim, vem semana que vem, que eu vou resolver. Chegava assim, eu falei, pô, Nelson vai lembrar tanta coisa. Esquece. Cara que faz falta para a política, uma mente, assim, muito brilhante, tá? Mas Nova Iguaçu... ela vem passando por períodos bons. Tivemos uma época que a gente lembra lá atrás, que foi muito ruim. Você lembra, assim, do lixo largado, o Hospital da Posse fechado. Sim. De lá para cá, longe... Não tinha maternidade. Isso, longe do ideal, é claro que a gente sempre vai buscar mais, mas a cidade vem tendo avanços. Você pega... Eu lembro quando o lixo ficou espalhado, eu não me lembro de um outro período que a coleta de lixo não funcionou. Isso. E às vezes o negócio que me dói na alma, é ver a pessoa sair de casa com um saquinho de lixo na mão e jogar dentro do rio. É horrível isso. É, porque você reclama da política, fala assim, poxa, hoje o professor faltou. Mas você não faz a sua parte. Mas o lixo, ele tá passando 3 vezes na semana, e há muitos anos isso. Então, pô, pelo menos essa parte, pô, não está fazendo a sua parte a população. Então a gente tem que ajudar, tá? Né? O que está ruim, vamos criticar. Mas tem coisas que funcionam. Né? E o que você acha lá do Hospital da Posse, assim? Por que tem, assim, não tem jeito. Quem mora em Nova Iguaçu, quem convive em Nova Iguaçu, já ouviu muita gente falando mal do Hospital da Posse, etc. e tal. Eu tenho a minha opinião, queria ouvir a tua. Não, assim, o que acontece é que o Hospital da Posse não é o Hospital de Nova Iguaçu, é o hospital de uma região. Pô. A Baixada tem mais de 3,5 milhões de habitantes. 3,5 milhões, se eu tiver, é perto da população do Uruguai. Então você pega um hospital para atender quase como um país, pô. Você tem lá o de Caxias, lá de Saracuruna, essa conta não vai fechar nunca, não tem diretor, não tem quantidade, porque o espaço físico, o hospital ele foi criado para atender 100. Se está em 300, não vai dar. Às vezes a pessoa está no corredor, você não pode negar, o sistema é único de saúde e é gratuito, você não pode negar o socorro, mas não tem espaço físico. A gente já era para ter outras portas de emergência abertas, mas isso há muito tempo, tá? A gente tá... O que você acha que o pessoal não investe nisso, as outras prefeituras? Não, assim, é difícil você falar por que não acontece. Um período atrás, parece que ia sair uma emenda de bancada para fazer um novo hospital com a porta de emergência. O negócio não andou porque um queria puxar para uma cidade, outro queria puxar para outra. Pô, você pegar hoje, se o cara sofreu um acidente lá na Serra das Araras, vem parar no Hospital da Posse. Tá errado. E assim, não adianta. Aí você vai para o Rio, se você fizer a conta leito vezes população no Rio, ele tem até mais. E aqui, então quer dizer, a gente sai daqui para ser atendido no Rio. Então você prejudica o atendimento lá. Entendi. Era até melhor, diz o deputado do Rio, dar uma olhada e falar, não adianta eu investir aqui e deixar a Baixada sem.
Então é muito melhor. O que está faltando? É mais uma porta de emergência, mais duas? Então vamos abrir aqui e tentar melhorar. Porque o pior é a porta de emergência, tá? Depois, eu conheço gente, já várias pessoas, passou da emergência, as coisas. Só que ali na emergência é aquele caos, meu irmão. Depende do dia, eu acho, sabia, Não, Luiz? Tem dias que você chega lá... Final de semana. Você pegar verão, final de semana, pessoal bebendo, moto sem capacete e tal, é uma loucura. Minha sogra sofreu um acidente alguns anos atrás, e de manhã, assim, 9 horas da manhã e tal. Passou mal no carro, dirigindo, bateu. E aí o bombeiro socorreu e levou para o hospital da posse, né, e tal. Até fazer a transferência. Mas aí, cara, a gente foi extremamente bem atendido. Então, rapidamente, suturaram. Ela teve uma fratura no fêmur, botou a perna no lugar, e etc e tal. Depois transferiu para o hospital particular, ela tinha plano e tal. Então, mas assim, a gente foi bem atendido. Só que tem duas coisas que eu observo, é uma opinião minha. Quem está sofrendo, quem teve o acidente, quem se machucou, né, seja o problema que for, ele quer rapidez no atendimento e às vezes não consegue essa rapidez nem no hospital particular. Porque é difícil. A pessoa quer ser atendida imediatamente. Ninguém quer sofrer, cara. Quem quer ficar sentindo dor? Eu vou no particular, eu sei como é que funciona. Você olha assim e fala, que é isso? E às vezes é a situação mesmo de superlotação, de ter essa quantidade de pessoas para atender uma quantidade muito maior de pessoas com problemas, né? Tá. E a ideia agora desse batalhão de polícia em Nova Iguaçu? O que você está achando? Cara, vou te falar, ao longo da vida, a gente tudo é um aprendizado, né? E eu sempre fui um cara muito atento. Você vê uma entrevista. Uma vez, até um cara até policial, ele falou comigo: Luiz, o problema de Nova Iguaçu, caso você tiver um batalhão, é bom. Mas ele falou: para resolver o problema, a gente tem um déficit de policiais. Se você for ver a quantidade de policial em Copacabana, você vai ver como é o número lá e como é o número aqui. Para melhorar, não precisava nem construir batalhão com a canetada. O governador falava, bota 500 policiais lá no Rio. Assim, ele falou assim, a grosso modo. Que não tem esse efetivo, né? Isso daí. Então, não tem um efetivo. Vai criar o batalhão. A gente precisa de efetivo também, que é bacana. Tá bom, vamos fazer o batalhão, é legal. Mas a gente precisa de efetivo. Porque não adianta, às vezes se for, mas às vezes o olhar, estou nem fazendo uma crítica, se ele ficar muito para a Zona Sul e tal, e às vezes esquecer. Então, que tem que ter mais policiais contratados e botar, porque vai criar o batalhão, aí vai pegar o que tem ali em Mesquita, né? Deve dividir. Sim. Aí, mesmo assim, ainda vai ficar um déficit grande. O ideal, falando, esse batalhão vai vir com uma turma nova que está vindo aí, não vamos mexer no efetivo de Mesquita, que deve ficar ali com Mesquita e Nilópolis, que aí fica um efetivo, e a gente vai criar um efetivo para Nova Iguaçu. Aí seria bacana, que aí ia dar uma sensação maior de segurança. Dentro daquela possibilidade, né? De número de homens com a região que eles atuam, né? Isso. Luiz, me fala uma coisa, cara. A gente já riu e brincou muitas vezes. O papo acabou indo para uma coisa mais séria aqui, né? Isso, mas a gente vai descontrair. Mais formal até, né? E no final ainda tem uma piadinha. Né? Piadinha do morceguinho. Eu vou guardar no final. Vou guardar pro final. Fui contar essa piada pra quê, né? Não tem jeito. Me fala uma coisa aqui. Dentro do que você vê enxerga de soluções para a cidade de Nova Iguaçu, qual aquela você acha que hoje a gente não consegue atingir? Não é por culpa do prefeito ou do deputado, nada disso. Qual aquela que você acha mais difícil da gente conseguir como meta mesmo? É segurança? É saúde? É educação? Né? Para a prefeitura? Para a prefeitura. Dentro daquilo que a prefeitura pode agir, óbvio, né? Porque a segurança sai um pouco. Sim. Mas eu acho Não, mas a prefeitura, por exemplo, investiu, né? Esse investimento de segurança presente com o apoio da prefeitura. Então a prefeitura, de certa forma... O Estado que é o mais enérgico, né? Entra com um percentual maior, as prefeituras... Acho que lá mesmo em Maricá falou que ele mesmo vai fazer lá, ele vai para dentro mesmo, que não é a segurança é só do Estado, não. A prefeitura vai atuar, vai ser firme mesmo, só que tudo tem custo, né? Sim. E às vezes você fica ali com o cobertor curto, é o que eu falei. Mas eu acho que a questão da saúde, cara, acho que tem que, porque saúde é vida, você imaginar, a pessoa retarda um tratamento, iniciar um tratamento de câncer, leva à morte. Então, acho que assim, cada vez mais tem que se procurar. Assim, sei que não é fácil. Se fosse fácil, acho que já teriam resolvido. Não é... Eu não sou esse crítico. Não. A gente está ali, a gente tem que ver. Mas você pega hoje, a gente tem o maior centro de imagem na América Latina. Olha o avanço que é aquilo ali. Antigamente, quantas pessoas eu conheci que foi para o centro do Rio, que tem lá no Rio. Não, e era muito difícil conseguir exame. Não,
Tá louco, coisa de... Tu vê esse do Cérebro passa no Fantástico? Tu vê o avanço, vê o Hospital do Into, que parece uma cidade, aquilo lá. Quer dizer, até às vezes a discussão sobre o SUS é um negócio assim muito mais, assim, tem que se aprofundar mais, mas o que o Brasil faz em relação a tentar universalizar a saúde não é uma tarefa fácil, não. Tem muitos problemas, mas assim, se faz muito. Vê que eu lembro que na época, no tratamento de AIDS, o Brasil era referência. O Brasil foi referência. Então, assim, tem muito que melhorar, mas tem muita coisa aí, né? Ué, você pega aqui, vamos longe que o prefeito de Mesquita aqui deu uma aula. Outro dia eu vi alguém do Ministério elogiando a prefeitura, porque ele atingiu, acho que 100% do médico de família. Sabe que você tua população... Quer dizer, é muito difícil conseguir chegar a 100%, né? É difícil chegar a 50%, né? 50%. Então você vê assim, tem jeito, né? Tem jeito. Só que assim, você tem que priorizar e você tem que ir ali. Você ter dinheiro do Estado, governo federal, você tem emenda parlamentar. Eu sou um cara que sou muito amigo do Juninho, meu deputado, e eu sei o que ele faz na cidade, botando emenda aqui e ajudando em muitas coisas, que às vezes acho que ele nem divulga pouco, mas muita coisa acontece. Verdade. Então é muito a importância do deputado, dos deputados federais que tem na cidade, dos deputados estaduais. O peso, as pessoas não têm muita noção disso, legal você falar disso. O peso para um município ter um deputado federal que represente o município lá em Brasília. Para você ter uma voz. Não é? Eu acho que isso aí realmente é muito... Você ter uma voz, você vê essa duplicação aí da Dutra mesmo, está acontecendo, que vai mudar a nossa realidade. A gente, não consegue, para entrar dentro da cidade ou para sair uma dificuldade. O Juninho já vem se reunindo desde 2019, tentando que essa obra aconteça. É uma obra que... ela é privada, né, e tal, mas o deputado fica ali em cima, cobrando, dizendo, esse pedaço aqui a gente não vai esperar quanto tempo? Aqui tá parado. A Serra das Araras, aquela obra ali já era para ter saído há 20 anos atrás. Uma vez o cara falou comigo que ele transportava café, as carretas dele não passavam por causa daquelas curvas, ele evitava. Então, se essa obra já tivesse saído, certamente o cara estava passando por aqui. E aquela obra é outra obra que vai mudar a nossa realidade também. Ter um deputado influencia muito no resultado, muito, né? É muito importante as cidades manterem seus deputados, porque, meu irmão, e hoje em dia as emendas parlamentares aumentaram muito. Tem peso mesmo, tem peso na ajuda, no dia a dia. É uma creche que se ganha, é uma escola, é muita coisa. O Jorge Miranda outro dia estava falando sobre isso, que assim, Mesquita vem sendo muito bem administrado. Isso. Né? Assim, isso aí é inegável. Qualquer pessoa que vai a Mesquita, com o tamanho do município que é, a verba que tem e tal, para trabalhar, então ele falou... Quem viu o trabalho anterior... Isso aí. Trabalho mês a mês. Eu trabalho mês a mês. Então, acabou o mês ali, assim, tudo contadinho, bonitinho. Tudo. É como a maioria das pessoas brasileiros vivem. Né? Tudo certinho ali. Não, ali são gestores mesmo. São gestores. A turma ali é... E ele fala, cara, o peso, você ter um deputado que consiga levar uma emenda para tua cidade para você conseguir andar, fazer o município andar, é muito, muito, muito importante. Tem coisa que você não consegue tirar do papel porque não tem dinheiro. O deputado vai lá. E consegue, né? E consegue. Alinhar. Hoje as emendas assim, aumentaram muito, então os deputados estão com um poder assim, de ajuda muito grande. Né? No passado não era assim. E as pessoas têm que perceber, talvez, passar a perceber a diferença que isso traz para o município. Isso daí. É por isso que eu falo, não quero saber da política. Às vezes está acontecendo alguma coisa perto da tua casa, uma escola, uma creche, uma rua, e o dinheiro está vindo de Brasília, do teu deputado, e você às vezes não está atento. Tem que ser atento, não dá para falar, não quero saber. Gente, não dá para viver assim, não dá. A gente tem que se antenar. Mas é tudo, não é tudo. Porque um tem um desvio de conduta, porque outro, aí quer generalizar. Porque dá trabalho. Você identificar um bom político não é uma coisa fácil. Você tem que pesquisar, você tem que estudar. E as pessoas não querem. É igual o policial que tem desvio de conduta, então o pastor, então o padre. É tudo. Não é tudo, pô. Aquele teve, mas não é tudo, não adianta. Mas qual o discurso mais cômodo? É tudo assim. Não é tudo assim. Assim, as pessoas não aceitam. Outro dia até o Flávio Dino estava lá numa questão, chamar de ladrão, de ele aceitar. Ele falou, não aceito, não vou aceitar, pô, não posso aceitar, porque eu não sou. Então, tem que questionar mesmo, e tem político bom, tem político atuando, tem político se entregando, tem político que está fazendo a diferença. Tu olha pelo Brasil, rapaz, e eu acompanho, eu vejo, e comigo desse negócio de esquerda e direita. É isso que eu ia te perguntar, você não vai pela esquerda, direita, não, você vai pela pessoa, pela atuação? Isso, e nem quero, porque eu acho que esse debate, sabe, é uma coisa assim, meio que empobrece, porque, eu sou de esquerda e você não aceita nada da direita. Como é que é isso? Na esquerda tem muita coisa boa e na direita tem muita coisa boa.
Eu sou um cara que, às vezes, não sei se é por ter viajado para o Paraná, e acompanho lá o governador lá do Paraná, que fez um governão, pô, Ratinho Júnior. Então, se eu fosse de esquerda, não, porra, não tem porquê, meu irmão. A gente tem que enxergar os atores legais, quem está entregando para a população, quem está mudando, quem está melhorando os índices de educação, quem está acabando com as filas de cirurgias eletivas. Tudo é política e tem gente que tem solução. A gente aqui do lado não teve solução. O prefeito aqui, o Rogério Lisboa, não fez um governo bom, foi reeleito e elegeu seu sucessor com uma votação expressiva. Isso é trabalho, isso é entrega. E a população enxerga isso. O município cresceu muito com o Rogério, até em cadeiras, né, em representações, porque acho que antes dele, quantos deputados tinham? Não, a gente ficou um período sem deputado estadual, porque o deputado que atuava daqui nem é daqui. Hoje a gente tem 3 deputados, né, que é um suplente, quer dizer, elegeu 2 e 2 primeiros suplentes, que um está na cadeira. Então isso a cidade só ganha, porque isso é força política. Verdade. E política é relação de força. Não adianta, às vezes a gente fala, política é o mal que você pode fazer, o cara te respeita e fala, meu irmão, tem que me ajudar lá na cidade, porque senão eu vou votar contra e tal. É relação de força, então a gente tem que ter força, a gente tem que estar antenado, quem está ajudando a cidade, quem se elegeu, para a gente dar sequência. Para a gente encaminhar um pouquinho esse papo da política aí, quem você acha que é o próximo governador do estado do Rio? Eu vou entrar logo na veia aí para você. Rapaz, eu vou te falar que eu tenho carinho e admiração pelo Eduardo Paes, mas parece que ele vai pegar uma pedreira que é o presidente da Alerj, que vai vir com um grupo, né? Forte. Uma vez eu vi... o pessoal fala... pode. Não, eu vi o cara... Porque claro que você juntar o grupo, mas o Eduardo é muito forte, né? Sim. Tem uma gestão ali. Meu irmão, tomara que quem ganhe faça o melhor. Aí o cara falou comigo assim, que é uma frase que foi na época do Pezão. Até o Paulo Melo que falou isso. Eu estava em alguma reunião. Aí ele falou, quando juntar todo mundo, não tem como. Ele falou, só em filme de Kung Fu que o cara, que um ganha de 40. Falou meio assim, só em filme, pô, então é difícil. Então, assim, vai ser uma disputa, tomara que o povo, né, se interesse pela política, veja quem são as propostas e elege. O Eduardo Paes concorreu, foi lá, o ex-juiz foi lá e foi essa decepção. Então, às vezes, essas coisas, porque Salvador, não existe Salvador da Pátria na política, quem dera existisse. O cara pegar uma varinha assim... Eu acho que cada vez mais a política precisa de bons gestores. Eu acho que existem pessoas que têm suas qualificações, às vezes no seu negócio ou em outras situações, que simplesmente não estão atuando na política por não querer se envolver, não querer participar, nada disso. Eu acho que isso é muito ruim, sabia? As pessoas tinham que realmente somar aquilo que você faz na sua empresa, no seu negócio, aquele conhecimento que você tem, somar, porque isso é para um bem comum. Mas não é, cara, tu vê que gente com nível de conhecimento, que quando abre a boca, tu fala, meu irmão, que isso? É verdade. Mas o cara fala, não vou porque lá só tem ladrão. Isso, Meu irmão, então quem é que vai? Então vai ficar só não quero associar a minha imagem. Isso! Porra, é uma pena. É porque verdade. tem gente que tem contribuição, tem história de vida, mostrou, é capaz, mas não quer se envolver na política, porque o jogo às vezes é pesado. Mas, meu irmão, às vezes você pode mudar a vida de uma cidade, de um país. Porque, porra, a política eu acho assim fascinante. Fascinante mesmo. É muito legal. Mas tenta assim, fascinante sem briga, não é essa política do ódio, dessa. Não. Você pô, mesmo, a minha bandeira é essa legal, a minha é essa, e eu gosto do político e tal. Isso não é briga. Até porque se todo mundo concordasse com a mesma coisa, todo mundo ia querer casar com a mesma mulher, e cara. É um aprendizado, porque às vezes o que um político ali de uma outra matriz ideológica, outra visão, você vai lá e fala, não, mas deu certo, vou captar também, é normal, pô. Mas eu acho que as pessoas levaram muito pro ferro e fogo, né? Levou, tomara que isso consiga baixar e a gente volte. Pô, eu lembro da época que eu ficava assistindo debate. Os debates, fala, meu irmão, acalorado, fulano, réplica, tréplica, e fala assim, caramba, meu irmão, ali entende, ali conhece, ele tem uma proposta e tal. Pô, maneiro. Igual assim, vocês ficam até, eu sou Ciro, eu gosto do Ciro, porque acompanho um pouco a história do Ciro Gomes. Pô, se um dia ele chegasse lá, ele ia conseguir botar em prática, eu não sei. Mas o cara tem uma mente brilhante, com várias ideias. Você não acha que o Ciro virou um pouco personagem, assim, ou não?
caricato, assim? Ele virou uma situação, porque ele fala muito de tudo. Isso. E aí, eu acho que ele acabou virando um... E detalhe, tá? Eu acho o Ciro Gomes extremamente inteligente, já vi... Não, conheço tem como. o Alex, já teve com ele, já falou. Isso. Falou, Maico, esquece, meu pai é fã do Ciro. Eu acho uma pena ele chegar no estágio que chegou, um quadro que poderia ter sido presidente, porque eu acho que tinha a somar, não tem essa visão de esquerda nem de direita, né? Ele tá ali meio que no centro e tal. Porra, o cara que tem um projeto num livro, que ele fala assim, eu vou encher isso aqui de água, mas eu vou te mostrar de onde eu vou tirar a água. Uhum. Começo, meio e fim, não é viagem. Eu vou fazer tantos hospitais, mas o dinheiro... Não, o dinheiro vai aparecer. Não, se ia dar certo, não, mas infelizmente passou e não, ele mesmo também já não quer mais, se desinteressou. Entendi. Luiz, e como é que é o sentimento de você falou lá no comecinho, né? Você foi, vendia picolé, aí camelô e tal, Paraguai, e aí você tem uma filha sua formada hoje, engenheira, né? Como é que é olhar para trás assim e ver isso? Porque eu lembro, eu fui estagiário lá no Instituto Brasil, já falei isso para você várias vezes. Eu era estagiário no Instituto Brasil, chegava você lá com uma pequenininha, um pinguinho de gente assim, com roupãozinho e tal. Como é que é olhar para trás e ver isso assim? Não, eu vou te falar, um orgulho danado, tá? Eu às vezes até me emociono, porque logo no começo tu vai assim, fala, meu irmão, tem uma estrada pela frente e eu não sei como é que vai ser. E hoje quando eu olho, ela já... minha filha já tá 32 anos, uma mulher bacana, sou apaixonado. Ela nem sabe a força que ela tem comigo. Ela leva tudo. Mas essa parte que eu tô falando, tu corta. Que você fala, vai me ligar, pai? Antes de acabar. Corta, fala, não vai, tu não deixa ela ouvir isso, não, que ela leva tudo, meu irmão, sou encantado. São as paixões ela, minha mãe e meu irmão, são as paixões da minha vida. E foi muito difícil você conseguir, assim, formá-la? Não, foi luta. Luta porque, assim, sem estabilidade. As pessoas acham que tudo é muito fácil, não né? Pô, você imagina você camelô, uma mercadoria uma hora dá, não dá. Mas foi luta. Ela estudou no Gonçalves Dias. Às vezes eu fazia a matrícula, só ia pagar no final do ano. Passava o ano todinho sem pagar. Não conseguia. É mesmo? Esquece. Eu falei, deixa eu chegar no final do ano, um bom dinheiro aparecia. Aí, o dinheiro aparecia. E vamos pro outro ano. Depois faculdade, meu irmão, que luta. E ela começou na Gama Filho, a Gama Filho teve aquele problema. Uhum. Aí foi pra Unigran Rio, em Caxias. E transporte. E ela morava em Nova Iguaçu. Morava em Nova Iguaçu. Transporte e tal. Mas... ela não sei nem se ela vai ficar chata. Fala, até hoje ainda paga aquele plano de saúde. Filha, dá uma aliviada no seu pai. Pelo amor de Deus. Vamos fazer essa campanha. Minha filha, já deu minha filha. Até hoje plano de saúde com seu pai. O velhinho não tá aguentando. Ai, meu Deus do céu. Luiz, me fala uma coisa agora. E tua mãe, cara? Porque assim, a tua mãe, a gente conversa até bastante ali sobre tua mãe. E ela parece ser uma pessoa que você riu naturalmente dela, assim, ela falando sério. Tu acha engraçado, né? Como é que é o jogo do bicho? Como é que é fazendo aquele joguinho do bicho? Minha mãe, sei nem se posso falar, mas minha mãe é viciada no bicho, tá, gente? Viciada! Se vocês quiserem saber resultado, bicho que deu, é só consultar lá. Cara, mas eu tenho uma relação assim com a minha mãe assim, muito próxima. Sabe aquele filho que nunca se afastou? Que ele tá vejo. Todo dia, café da manhã, almoço, se der janta, assim, uma relação muito forte. Só que hoje ela passa por alguns problemas e a idade... Ela passou assim, eu ia levar Cabo Frio, a gente ia viajando o tempo todo. Hoje já acho que até pela idade mesmo, fala assim, vamos ali, já não quer ir, vamos aqui, já não quer ir. Qual a idade? 84. Graças a Deus a gente passou... Fuma o cigarrinho dela? Cigarrinho normal. Se pedir, escreve até o nome da pessoa com a fumaça. Como é que ela faz? Ela dá um tragozinho, Maico, né? Aí escreve o nome. Sai o nome certinho. Sai certinho, se faltar um acento, ela paga e volta com acento. Não, o talento lá dentro. Beijo, hein, mãe? Porra, mas ali... E a conta do jogo do bicho? Não, ali é um canhão na matemática. Pega as milhar todinha, soma tudo e dali sai a milhar que ela acha que vai dar. Aí vai e joga. Já agora joga pro telefone, ela mesmo liga, a menina vai, faz o joguinho e tal. É a distração dela, tá? Como do meu avô era também. Entrando no assunto do teu avô. Tem uma história do teu avô, a gente viajamos junto, né?
E aí o cara falou assim, um amigo nosso, Frajola, um beijo, tá, Frajola? Obrigado por tudo aí, por ter recebido a gente aí. Te amamos, hein, não Flávio? só o Frajola, né? A família do Frajola toda, inteira, a Rita, enfim. Mamanguape, galera de Mamanguape aí. Verdade, foi maravilhoso estar esses dias lá, né? E com histórias assim, diferentes, pessoas que são diferentes, mas com histórias maravilhosas. E muito, muito aconchegante. E aí o Flávio contou uma história pra mim que teu avô contava, que ele ganhou um concurso de mentira. Foi. Falou, pô, ganhou um concurso de mentira. Ele chegou a levantar, ele vibrou, né? Rapaz, eu ganhei um concurso de mentira, aquela história do teu avô. Conta a história aí pra gente, Não, Luiz. eu vou contar como ele conta. Ele se especializou. Ele se especializou na história. Mas meu fala, cara, que barato. Assim, meu avô contava, rapaz, mas sério de não dar uma risada. Teu avô paraibano. Lá de Queimadas. Aquele da Peixeira. Chapeuzinho, cigarrinho de palha e tal. Aí contava a história sério. Vou te contar uma história que se passou na minha casa, mas essa história que passou na casa dele, ninguém contou pra ele não. Lá na terra deles tinha o hábito de matar porco, né? É uma cultura deles lá, matar e levar pra feira. Meu avô aqui, meu pai. Isso, ele aqui já fazia isso. Fazia lá na minha mãe. Onde é a casa da minha mãe hoje, lá matava porco. Ele veio da Paraíba e ainda continuava com essa cultura. Aí ele falou que tal, toda sexta-feira, sei lá, matar lá o porco. Aí dava a machadada, o porco caía, botava na bancada, sangrava, tal, tirava o sangue. Aí ficava os galão de água, né, fervendo, eles iam jogando água e raspavam. Raspou de um lado, o pessoal vem tomar um café, fazer um café, um abrô, um pastelzinho. Foram. Quando voltaram, meu avô falou, cadê a porca? A porca sumiu. Falou, como é que é isso? Roubaram? Não tem ladrão? Não tem, discute daqui, olha no vizinho, vê se tem rastro. Sabe o que ele falou? Uma semana depois, apareceu a porca com 7 porquinhos, um lado com pelo e o outro raspado. Tu ri? Mas não fala que é mentira, não fala que é mentira. Falou, rapaz, eu tô lhe contando uma história que se passou na minha casa, rapaz. Mas vô, não tem como, não tinha sangrado. Meu filho, eu não sei, sei que voltou, porque... Meu irmão, metade cabeludo e metade raspado. E os filhotinhos também. Os filhotinhos, tudo bonitinho. Aí, pô, falei, cara, né? E, meu irmão, não tem jeito. Meu avô já não tá mais entre a gente, morreu, mas, nunca falou, isso aqui é mentira e tal, não. Sério. Não mesmo. Podia falar que era mentira, né? Não podia falar com ele. Como é que é a tua relação com teu irmão? Porque assim, você falou no começo, eu dividia com a minha mãe. Minha mãe ia trabalhar e eu tinha cuidado do meu irmão que era mais novo. Isso. Então você foi um segundo pai ali. Sempre levado, deu trabalho, até hoje dá, né? O Fábio Mix, bebezão, é o levado. Mas a minha relação com o Fábio a gente tem história junto. Sabe o que é uma relação de proximidade? Quantos anos de diferença? Fábio é de 75, menor, 6 anos. 6 anos. Então, você foi tipo um pai dele mesmo. Eu com 13 anos. Eu com 10 anos, ele com 4, né? Eu com 16, ele com 10. E foi assim. E a gente sempre mantivemos uma relação de proximidade. A gente tem história de viagem, entendeu? Muito junto. Então, a nossa relação é muito próxima mesmo, de ter carinho um com o outro, de se preocupar um com o outro, de ajudar um outro. É bacana a nossa relação. Gosta de fazer tudo bem feito, né? O Fábio é exigente, assim. O Fábio é um cara, assim, tá à frente, né? Diferente de mim, né? O Fábio é aquele cara que busca, que se entrega pros negócios, entendeu? Que mira, que vai a fundo. Pô, tu vê assim pela história da empresa dele, né? Uma empresa que não é uma empresa, assim, de... A empresa deve ter aí 10 anos. 10 anos, ele fez 10 anos. E é a empresa conhecida no estado todo, né? Mas conhecida pela qualidade, tá? Que o Fábio gosta de entregar com qualidade, não é só entregar a obra, tem que ter qualidade, tem que ter reconhecimento, não é o lucro pelo lucro, que é normal de qualquer negócio, mas é a satisfação do cliente. Meu irmão, tá satisfeito? É isso que importa. O que a gente pode melhorar, né? Isso, se não tiver, a gente mexe aqui. Mesmo que venha a tirar uma fatia do lucro e tal, mas você tem que estar satisfeito. Eu posso não ganhar nessa, mas na outra eu vou ganhar. O que eu não posso é te perder como cliente, que eu não ganho mais, né? É verdade. Se eu te perder como cliente, eu não te ganho mais. Então, nessa aqui foi um cálculo errado, o lucro ficou aquém, mas não tem problema. Mas a porta vai ficar aberta para a gente fazer mais negócio para frente. Não se fecha a porta, né? E na vida não se fecha a porta. Eu não podia deixar de falar também do nosso amigo japonês, né?
Porque nosso ali a gente Curias. consegue rir bastante, né, Luiz? Nosso Curias. É pra poucos, tá? Ter amizade com o oriental é pra poucos. Eu tenho um japonês que é nosso amigo, que eu já viajo com ele há mais de 20 anos, tá? É Ele ia meu, pro Paraguai? Tá? Ele ia pro Paraguai com vocês? Assim, muito. Como camelô? Não, camelô não. Ele ia passear. O ramo dele sempre foi, né, comércio, restaurante, bazar, bijuteria, sempre foi isso. Sempre que a gente foi junto é pra passeio mesmo, pra passeio. E já se vão mais de 20 anos. Ali é um talento, é meu. Ali eu não abro mão. Ali eu tenho um título de propriedade, eu não abro mão do nosso Curia. Fábio tá de gracinha, Luizinho. Ele botou meu nome nessa viagem. Eu não vou, não tenho condições. Quando fala japonês, não, pode passar que a mala tá pronta. Cara, ó, pô, muito legal a gente bater esse papo aí. Porra, eu que agradeço, assim, pelo primeiro contato. Eu nunca nem tinha ficado assim, né? Vê que a gente fica meio, né, pá, mas a gente vai se adaptando. Mas maneiro, obrigado também. Acho que é bacana, acho que vai ser bacana. Nossos amigos verem esse bate-papo. Conversando, né? Fala, caralho, os dois lá. Pô, fala, agora você tem que falar. O gordinho, vocês foram pra São Paulo, aquela história. Rapaz. Fala que vocês levaram ele, fala a história. Essa história merece, merece. Alô, gordinho? Abraço, hein? Pra gente finalizar. Tu achou que ia ser esquecido. Rapaz. Quem é o gordinho? Não, o gordinho é um talento que acompanha a gente. Ficava na Câmara? Ficava na Câmara de Vereadores. Parecia que ele era o presidente, pela postura, né? O jeito, dando ordem e tal. Salário caiu na conta? Não, galera, ele vive um dia no mês. Nosso gordinho vive um dia, tá? Mas vive. Ali vive um dia. Como é que faz? Aí... Melhor restaurante? Não, quase tudo. De restaurante é com ele. Vinho? Vinha com ele. Não, não vai nesse não. Isso aí caiu e tal. Dá as dicas todas. Não, foi maneiro. Aí, expediente na Câmara, a sessão era... Acho que começava às 17, 18 horas, acabava 8, 9. Aí, vambora, gordinho, vamos. Ele dá a carona, vai embora. A gente já preparado para ir para São Paulo. Mas ele não sabia. Pô, me deixar lá em casa? Pô, como é que eu não deixo você em casa, gordinho? Você não pode andar de ônibus, um talento desse. Vambora. Entrou no carro, viaduto da Posse, pega a Dutra, tinha que sair ali no medieval para ir para casa dele. Aí toca, não, aqui não, gordinho. Vamos falar com o cara aqui em Austin. Tá, pô. Daqui a pouco passa a Austin. Ué, cara, mas já estamos em Queimados? Não, pô, o cara tá lá na frente. Não, o cara tá em Paracambi, sobe Serra e Resende. Ele, cara, o que tá acontecendo? Cara, não posso chegar em casa à tarde, não. Vambora, gordinho, para de bobeira, pô. A gente vai falar com o cara aqui em São José dos Campos. Quando eu vi, estamos parando lá perto da 25 no hotel. Falou, cara, como é que já estamos em São Paulo? O que vocês fizeram comigo? E pra dormir com aquele pezinho? Aí, hotel, recepção, um apartamento só para 4. Só que roupa ele não levou. Não, roupa ele não levou. Não, e lá era um hotel, nem lembro o nome do hotel. Ficava os 4, mas tu entrava aqui 2 camas, aí no meio um banheiro... Um loftzinho separado. Assim. Um outro quarto. Os 2 amigos foram para lá, ficou eu e ele. Eu fui o privilegiado, né? Fui pro banho, voltei. Ele falou, vou pro banho. Rapaz, quando ele tirou o tênis, mas o negócio tomou uma proporção, o chulé dele. Falei, pô, gordinho, eu tenho que contar do teu chulé. Marcou! Aquilo marcou a viagem, marcou a nossa vida. O gordinho do chulé. Rapaz... Mas você não tá entendendo. Eu falei, o que é isso, gordinho? Ele falou, não, Luiz, é que eu tô sem meia. Meu irmão, quando eu peguei o tênis dele, tinha aquele creme dentro. Aquele assim, sebo de lado. Aquele sebo. Meu irmão, peguei o desodorante, levei pra janela e mandei ele um desodorante. Ele, pô, que isso? Eu falei, rapaz, mas empesteou. Os 2 amigos que estavam no outro quarto viram, o que aconteceu aí? Estourou alguma tubulação de gás? Irmão, uma vez eu estava com ele numa situação, peguei o pé dele, tirei uma foto, assim, aproximei e falei, chulé aqui. A maior quantidade de chulé por metro quadrado tá nesse pé aqui, meu irmão. Que chulé. E ele todo exigente, né, Luiz? Não, todo. Só anda com a roupinha de não sei o quê. Não, conhece tudo. Marca, rapaz, que figura, tá? Ali, se tivesse dinheiro, Deus abençoe que tenha. Meu irmão,
conhece, ia comer bem, ia vestir bem, porque conhece, acho que ele fica só olhando o Instagram, isso é bom, isso é ruim, e fulano, esse... Pô, tu viu o relógio? Tu viu o sapato? Sabe tudo. Tudo. Figura mesmo. Beijo, Gordinho, pra você. Gordinho, beijo, hein? Mas, pô, até meu irmão, como é que vem nesse podcast aqui e não fala dessa tua história? Mas é isso, meu irmão. Pô, Luizinho, prazer ter você aqui. Deixa eu te falar, e a história do nosso Moceguinho, aquele parceiro. Ah, não posso esquecer. Aquele parceiro do Moceguinho. Não posso esquecer. Já esquecemos. Isso. Ainda bem que você me lembrou. Não, essa daqui... Conta pra gente. Essa contei onde pra tu? Lá no Herbalife, lá no Jorge. Lá no Jorge. Moceguinho. Os caras pensam que é malandro. Isso. Que tipo assim, vai se dar bem em tudo e tal. E tal. Aí quando a pessoa vê ele de fora, acha que ele se deu bem. Mas como é que foi a história? Porra, o Moceguinho chegou, né? Todo cheio de sangue aqui, outro morcego cheio de inveja. Falou, meu irmão, aonde tu conseguiu esse lanche? O Moceguinho falou, porra, meu irmão, aonde? Pega reto aqui, primeira esquerda, faz a rotatória. Quando tu seguir em frente, não tem um paredão de concreto, e eu não vi o paredão. O morcego todo estourado. Meteu-lhe a boca, todo estoporado, e outro com o olhão achando que tinha lanchado o morceguinho. Luiz, agora pra acabar, pra finalizar, eu lembrei de outra coisa, meu irmão. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que eu falei, meu irmão, isso aqui parece Pica-Pau, pô. Desenho do Pica-Pau, porra. Porra, aquela... Não, aquela ali é demais, pô. É porque eu queria muito que você lembrasse essa história. Sei lá, conversar com a tua mãe, alguém que te lembrasse aquilo, meu irmão. Eu só lembrei, assim, né, que o meu avô contava essa história, mas eu não sei qual é o enredo dela. Ele falava, eu saía pra pegar lenha meia-noite. Aí ia na terra lá, aí falar o nome do cara. Ele falou, eu dava uma machadada, o chapéu subia da cabeça. Aí ele arriava. Dava uma machadada, o chapéu... Isso é desenho do Pica-Pau, cara. Mas eu não lembro o enredo que ele falava, eu ia na terra do fulano e tal. Só que tudo isso sério, como a história da porquinha, tudo isso sério. Não esquece. Não esquece. Então, cara, pô, prazer ter você aqui. Pô, prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Deu pra gente rir um pouquinho. Pô, se deu. Né? Espero que vocês... A gente riu, falou sério, a gente falou do que pensa e tal, bacana. O importante é isso, né? É isso aí. A gente tá... E tomara que a gente faça mais viagens juntos. A gente acabou de chegar de uma viagem que foi uma das melhores viagens da minha vida. Eu também acho. Foi muito legal. Vou te falar. Fez uma viagem aí, a gente foi ali pra Paraíba, fomos lá em Mamanguape, que é a cidade de um amigo meu que morou aqui, e fui na cidade onde minha mãe nasceu, que é Queimadas, e um bairro lá, chama de Veri. A gente foi Mamanguape, Baía da Traição, aí saímos lá em Pipa, Rio Grande do Norte. Isso. Pipa, Danda, querido Danda, levou a gente pra dar uma volta. Danda, Segundinho, Luca, Rita, beijo grande pra vocês. Vocês moram no nosso coração aqui, Ninha. Flávio. Ninha, beijo, hein? E aí a gente foi depois a gente foi pra Queimadas, né? Queimadas. Lá visitar os seus parentes. Conhecer ali aquela história de vida, história de luta. Tu viu meu tio com 75 anos lá na roça, acordando 4h30 da manhã, tirando o leite da vaca, indo pra roça com enxada. Aquele campo gramadinho. Gramado, aquele milho verdinho, graças a Deus a água chegou. Hoje a gente tem água pra plantação, que na época que assim... Minha mãe, quando saiu de lá, a seca lá, castigava muito, mas castigava mesmo. Hoje, graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo vivendo. Você que eu lembrei agora, você que me levou pro Paraguai a primeira vez, cara. Foz do Iguaçu. Eu sou apaixonado naquilo lá. Você sabe, eu já falei várias vezes, eu gosto muito daquilo lá. Não, amo. E a gente conversando, você falou, Mike, tu tem que ir comigo lá e tal. 2019, acho que eu fui lá a primeira vez. Pô, apaixonante. Não, 2019 foi a última, assim. E quem vai se apaixona, né? Ali aquilo lá é bom demais. A gente sabe onde comer, sabe onde passear ali, conhece. A gente conhece, eu viajei muitos anos, então você vai nos lugares certinho, não tem aquele susto de você ser enganado, né? Das lojas confiáveis e tal. Porra, muito show. Então é isso. É isso, valeu. Meu irmão, obrigado, tá? Mais uma vez, tamo junto aí. Vamos seguir. Se Deus permitir, a gente vai viajar muito junto aí. Se Deus quiser. Abraço. E bastante. Um abraço. Valeu. Valeu, galera. Fique com Deus.